Você já parou para pensar quanto da sua vida foi gasto tentando impressionar alguém que nem lembra que você existe? Tentando provar que você é forte, inteligente, que merece respeito, tentando mostrar que é alguém, mas no fundo, só estava tentando preencher um vazio que nem era seu. A verdade é dura, mas se você tiver coragem de ouvir até o fim, ela pode mudar tudo. Você está perdendo tempo com os outros, e isso está te matando aos poucos. E o mais cruel é que ninguém vai te avisar disso. Porque a sociedade recompensa quem se molda, quem se encaixa, quem vive para agradar. Ela chama isso de maturidade, diplomacia, crescimento. Mas sabe como os estoicos chamariam isso? Fraqueza, desvio da sua natureza, perda de tempo com o que não está no seu controle. Enquanto você vive para atender expectativas, a sua essência vai se apagando devagar. Você vai se esquecendo do que te fazia vibrar, sonhar, lutar. E quando percebe, você virou uma versão silenciosa de si mesmo. Uma que sorri para todos, menos para si. Sabe qual é a armadilha mais perigosa? É que essa prisão vem disfarçada, de gentileza, de simpatia, de ser legal. Mas isso não é bondade, é medo. Medo de ser rejeitado, julgado, criticado. E esse medo tem roubado sua vida, minuto por minuto, sem que você perceba. Marco Aurélio, o imperador estoico, escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Mas como você vai ser, se está sempre ocupado parecendo?" E aqui vai uma verdade que vai doer, mas vai curar. Quanto mais você vive pelos olhos dos outros, mais cego fica para si mesmo. Você não precisa provar nada, não precisa ser aceito por todos, não precisa se encaixar em moldes que foram criados para manter você pequeno. A única coisa que você precisa é voltar a escutar sua própria voz e lembrar quem você é quando ninguém está olhando. O tempo é curto demais para ser desperdiçado tentando agradar plateias vazias. E se você continuar se afastando de si, vai terminar cercado de gente, mas completamente sozinho por dentro. Chega disso. A vida que você quer começa no exato momento em que você decide parar de se moldar e começa a se fortalecer. Você está pronto para isso? Então comenta aqui embaixo com a frase: "Eu volto para mim". Isso vai te lembrar desse compromisso. E vai mostrar para outros que não estão sozinhos nessa jornada. Curte esse vídeo se isso tocou algo dentro de você. E se quiser continuar essa caminhada comigo, já se prepara, porque a próxima parte vai revelar o erro silencioso que a maioria comete sem nem perceber e como ele destrói sua liberdade por dentro. Tem um erro silencioso que a maioria comete todos os dias. E ele destrói sua liberdade por dentro, sem você nem perceber. Esse erro é tão comum, tão aceito socialmente, que quando você comete, ninguém te avisa, ninguém te alerta. Na verdade, te aplaudem por isso. Sabe qual é? Viver reagindo. Você acorda e já vai direto para o celular. Olha notificações, responde mensagens, vê quem comentou, quem curtiu, e a partir desse momento, sua mente já não te pertence mais. Você se torna um reflexo do mundo e não mais um criador da sua própria vida. O filósofo Epicteto dizia: as pessoas não ficam perturbadas pelas coisas em si, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Mas como você vai formar uma opinião própria se passa o dia inteiro sendo bombardeado pela dos outros? Você reage a tudo, ao trânsito, à crítica, ao tom de voz de alguém, a comparação no Instagram. Você é como uma folha no vento. Vai para onde os outros sopram. Fica feliz quando te elogiam. Fica mal quando te ignoram. Muda seus planos por causa de uma mensagem que chegou. E sabe o que isso revela? Falta de domínio, falta de presença, falta de centro. Você não tem mais um eixo. Você tem um radar. Fica escaneando o mundo o tempo inteiro para saber se pode ser você ou se precisa mudar para agradar. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade começa quando você para de reagir
e começa a agir com intenção quando você decide que hoje vai viver de dentro para fora. Vai escolher onde coloca sua energia. Vai escolher com quem gasta sua atenção. Vai escolher o que entra na sua mente. Porque sim, você tem esse poder, mas o mundo inteiro vai tentar fazer você esquecer disso. Por isso, os estoicos eram tão obcecados com a ideia de autocontrole. Eles sabiam que o mundo é caótico, imprevisível, injusto, mas também sabiam que dentro de cada um existe um lugar que o mundo não pode tocar, e é lá que mora a sua força. Agora pensa comigo, quantas decisões você tomou essa semana que foram suas de verdade? Quantas escolhas foram feitas por você, e não pelos seus medos, pela sua ansiedade, pelo que os outros esperavam? Se a resposta for poucas, calma, você não está sozinho. Mas também não pode mais fingir que isso é normal. A cada vez que você reage sem consciência, uma parte sua enfraquece. Mas a cada vez que você pausa, respira e escolhe conscientemente, uma parte sua renasce. E esse renascimento não vem com fogos de artifício. Ele vem no silêncio de uma manhã onde você decide não pegar o celular logo ao acordar. Vem quando você ouve uma crítica e decide não deixar que ela entre. Vem quando você percebe que está vivendo no automático e decide, naquele segundo, acordar. Esse é o segredo que os antigos estoicos sabiam e que o mundo moderno tenta esconder. Você é livre no exato momento em que decide se pertencer. Você já reparou como as pessoas vivem dizendo: fulano mudou, como se isso fosse uma coisa ruim? Na maioria das vezes, não é que você mudou, é que você parou de aceitar migalhas, parou de rir de piadas sem graça só para agradar, parou de fingir que estava tudo bem quando por dentro estava desmoronando. E aí, o mundo se assusta, porque o seu crescimento expõe a estagnação dos outros. Mas isso não é seu problema. O problema real é que a maioria volta atrás nesse processo. Sabe por quê? Porque não aguenta o desconforto de ser incompreendido. É aqui que muita gente se perde. Começam a evoluir, a se priorizar, a se conhecer, mas aí alguém diz: você está diferente, ou você não era assim. E de repente, em vez de seguir firme, a pessoa recua, volta a sorrir quando não quer, volta a ceder onde já sabia que não devia, tudo para não ser rejeitado. Mas o que ninguém diz é que ser rejeitado pode ser o melhor presente da sua vida, porque te livra de laços que te prendiam, não por amor, mas por hábito. Sêneca escreveu: é livre aquele que despreza o que não controla. E você não controla a opinião dos outros, não controla como vão reagir ao seu despertar. Você só controla se vai ou não se trair novamente. Não é fácil, mas também não é mais difícil do que viver se apagando. A verdade é, nem todo mundo vai gostar da sua evolução, porque para eles era confortável te ver pequeno, previsível, submisso. Mas agora você está voltando para o centro, está ouvindo sua própria consciência, e isso irrita quem vive no automático. Então deixa falarem, deixa estranharem, deixa te chamarem de frio, arrogante, distante. Eles só estão descrevendo o desconforto deles diante de alguém que não se curva mais. Não é sobre mudar para ser aceito, é sobre mudar para ser verdadeiro. E esse processo vai afastar alguns, mas também vai atrair os certos. O preço da autenticidade é a rejeição de quem só amava a sua versão mais fraca. Aceita esse preço, porque é o único caminho para a liberdade real. E se ainda resta alguma dúvida, pensa nisso. Se você continuar cedendo, agradando, silenciando, quanto tempo ainda vai demorar para você esquecer quem realmente é? Porque não é só o mundo que te pressiona. Às vezes, o maior inimigo está dentro, a sua carência, sua necessidade de aprovação, sua mania de querer manter todo mundo confortável, enquanto você mesmo vive desconfortável com sua própria vida.
Rompa com isso. A rejeição não mata, mas se reprimir por medo dela, isso sim te destrói, por dentro, todos os dias. Tem um detalhe que parece pequeno, mas revela tudo. Observe como alguém lida com o silêncio. A maioria das pessoas não suporta. Fica inquieta, pega o celular, liga a TV, coloca uma música qualquer. Elas não estão buscando entretenimento. Estão tentando fugir de si mesmas, porque o silêncio escancara. Ele mostra quem você é quando ninguém está olhando. Mostra o que você pensa quando o mundo não está gritando em volta. E é aí que o estoicismo entra como uma espada afiada, porque ele não te manda correr do mundo, ele te ensina a enfrentar o mundo sem fugir de si. Marco Aurélio, imperador e um dos maiores estoicos da história, escrevia para si mesmo: a alma tem cor, cheiro e sabor. A tua está limpa ou contaminada? A maioria nem sabe responder, porque se afastou tanto de si, se ocupou tanto com a vida alheia, que já não sabe mais o que sente de verdade. E isso é grave, porque quando você não se escuta, qualquer barulho de fora te convence. Você vive com medo de errar, porque nem sabe mais o que acredita. Você se apega ao julgamento dos outros, porque já perdeu o contato com o seu, mas existe um poder oculto no silêncio. Ele é como um espelho, dói, às vezes assusta, mas também revela. E se você tiver coragem de encará-lo, vai começar a enxergar padrões, vai perceber que muito do seu sofrimento vem de escolhas que você nem sabia que estava fazendo. Você aceitou convites que não queria, permaneceu em relações que não te cabiam, trabalhou em lugares que te esvaziavam. Tudo isso porque você nunca parou. Nunca ficou consigo tempo suficiente para entender o que realmente quer. O mundo quer pressa, mas a alma precisa de espaço. E esse espaço se cria no silêncio. Então comece pequeno, 5 minutos por dia sem distração. Só você e seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável, mas esse desconforto é ouro. É o primeiro sinal de que você está voltando para casa. Porque não adianta querer mudar de vida se você nem sabe. É onde a verdade aparece, sem maquiagem. É onde a sua voz, aquela que você abafou por anos, começa a voltar. E quando ela voltar, escuta. Ela sabe o caminho. Você já percebeu o quanto a gente se esgota tentando explicar o que sente? A gente tenta justificar o silêncio, tenta explicar a ausência, tenta convencer os outros de que não é pessoal. Mas, no fundo, a gente só está tentando se proteger. O problema é que quem precisa ser convencido da sua verdade nunca acreditaria nela de verdade. E isso desgasta, porque quanto mais você tenta se explicar, mais se distancia da própria paz. Epicteto dizia: não expliques, vive. Mas isso soa quase impossível hoje em dia. Vivemos cercados de cobranças invisíveis. Parece que a gente deve satisfação até para quem não constrói nada com a gente. Você toma uma decisão por você e já tem alguém perguntando: mas por quê? Você mudou? Tá estranho. Aí você gasta energia, dando voltas, tentando colocar em palavras o que só quem sente entende. Só que tem uma verdade dura aí. A necessidade de explicar demais vem da insegurança. Vem do medo de ser mal interpretado. Vem da esperança de ser aceito, mesmo abrindo mão de ser inteiro. Mas os estoicos sabiam, ser inteiro tem um preço, e ele se chama desapego. Desapego de agradar, desapego de convencer, desapego da imagem que os outros criaram sobre você. E isso liberta, porque quando você para de explicar, você começa a viver. Começa a fazer escolhas alinhadas com o que sente e não com o que esperam. Começa a agir com firmeza, mesmo sem plateia. A verdade é que sua paz vale mais que qualquer explicação. Vale mais que a compreensão de quem só escuta para te julgar. Você não precisa gritar sua verdade para ser ouvido. Basta vivê-la, porque a coerência fala mais alto do que qualquer argumento.
E no fim das contas, a maioria não quer explicações. Quer que você se mantenha dentro do papel que elas escreveram para você. Mas você não veio ao mundo para ser personagem no roteiro de ninguém. Você veio para ser autor da sua própria história. Então pare de justificar a sua evolução. Quem quiser estar perto vai compreender pelo seu silêncio. E quem não quiser, que siga. O caminho é solitário no início, mas é nele que você reencontra a versão mais leal de si. Você já reparou que tem gente que diz, eu só quero paz, mas vive se metendo em guerra? A verdade é que muita gente não busca a paz, busca distração, busca vencer discussões, provar um ponto, ter razão. E isso não é paz, é ego tentando disfarçar insegurança. Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Agora pensa, quantas situações difíceis você alimenta porque não ousa dizer não? Porque não ousa sair de perto? Porque não ousa priorizar sua sanidade? Você diz que quer serenidade, mas continua respondendo mensagens que te tiram do eixo. Continua se envolvendo com pessoas que te drenam. Continua aceitando convites que te afastam de si. E essa incoerência cobra um preço alto, a sua liberdade. Porque enquanto você viver reagindo ao que os outros fazem ou dizem, você não está no controle. Você virou um reflexo das circunstâncias, um escravo emocional. E os estoicos eram radicais quanto a isso. Para eles, a liberdade verdadeira não era fazer o que quiser. Era ter domínio sobre si, mesmo quando tudo à volta tenta te tirar do eixo. Mas olha o que acontece com a maioria. Elas acordam e já correm para o celular, recebem uma mensagem negativa e o dia inteiro muda. Alguém faz um comentário rude e elas perdem o foco, o humor, a direção. Ou seja, elas deram o controle da própria paz para o primeiro estranho que apareceu. Você acha mesmo que um sábio viveria assim? Marco Aurélio escrevia para si todos os dias. Era imperador. Tinha um império inteiro nas costas. Guerras, traições, decisões difíceis. Mas ainda assim encontrava tempo para se lembrar. Você é o que sua mente cultiva. Não entregue isso a ninguém. Esse é o ponto. Se você diz que quer evoluir, mas não tem coragem de cortar os gatilhos que te sabotam, se você diz que quer paz, mas continua alimentando confusão, você não está buscando evolução. Está buscando distração com um nome bonito. Coerência emocional é fazer escolhas alinhadas com o que você diz que quer. É parar de ceder por medo de desagradar. É dizer não, mesmo com a voz tremendo. É proteger sua paz, mesmo que isso te torne incompreendido. O estoico sabe que nem todo mundo vai entender sua calma. Nem todo mundo vai aceitar seu silêncio, mas ele não negocia sua paz, porque ele entendeu que o mundo pode estar em caos. Mas aqui dentro, ele é o dono da chave. Você pode até não perceber, mas talvez ainda esteja vivendo para provar algo a alguém, e isso é sorrateiro. Não vem com placas ou alarmes, vem disfarçado de ambição, de esforço, de quero melhorar por mim. Mas no fundo tem uma voz antiga sussurrando. Preciso ser melhor que ele. Preciso que ela se arrependa de ter me deixado. Essa é a raiz invisível, o vício da validação. E a pior parte é que muitas vezes ela nasce na infância, quando você tentou agradar e foi ignorado. Quando chorou e te mandaram engolir o choro. Quando fez o seu melhor e ainda assim não foi o bastante. Ali, sem perceber, você aprendeu que precisava merecer amor, que precisava conquistar atenção, que precisava ser alguém para valer alguma coisa. E desde então, mesmo adulto, você segue correndo, trabalha sem parar, se doa além da conta, faz promessas que te pesam, assume culpas que não são suas. Tudo para ouvir, você é incrível. Você venceu. Você vale a pena. Mas os estoicos diriam, se sua paz depende do aplauso, você ainda está acorrentado.
Epicteto nos lembrava que liberdade não é fazer o que quer, é não precisar da aprovação de ninguém para ser quem se é. Pensa nisso. Quantas decisões você tomou esse ano só para não parecer fraco? Quantas vezes você se calou para manter a imagem de maduro? Quantos caminhos você seguiu porque seria melhor visto? E quantas vezes você se perdeu no processo? A verdade é que ninguém te ensinou a ser você. Te ensinaram a agradar, a conquistar, a corresponder. Mas os estoicos diziam: não importa o que dizem, importa o que você é. Essa é a revolução. É quando você para tudo e se pergunta: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Se a resposta for não, talvez você esteja vivendo o roteiro de outro. E viver pelo olhar dos outros é a forma mais silenciosa de suicídio emocional. O estoico, ao contrário, vive como se a plateia estivesse vazia. Fala o que precisa ser dito, faz o que precisa ser feito, porque ele não atua, ele existe. E isso incomoda, porque quem vive em função da aparência se assusta com quem vive em função da verdade. Mas o preço de se libertar é ser mal interpretado por quem ainda vive preso. A questão é: você quer ser aplaudido ou quer ser livre? Você não precisa que a vida grite para perceber que está no caminho errado. Às vezes ela sussurra e você ignora. O despertador toca e você já sente um peso no peito. Sai da cama sem vontade, sem ânimo, sem direção. Vai trabalhar, mas sente que não faz diferença. Fala com as pessoas, mas sente que ninguém realmente te escuta. Volta para casa e já começa a esperar o próximo fim de semana. Sabe o que isso mostra? Que você não está vivendo, está cumprindo função. E tem muita gente assim, respirando, sorrindo em fotos, respondendo tudo bem, mas por dentro só sobrevive. O estoicismo nunca foi sobre suportar uma vida ruim com cara de forte, foi sobre viver com intenção. Marco Aurélio dizia: a perfeição da vida está em fazer cada coisa como se fosse a última. Agora me diz, você tem feito isso? Ou está só contando os dias? A verdade é que os pequenos sinais não mentem. Você procrastina tarefas que não fazem sentido. Se distrai facilmente porque nada ali te conecta. Se irrita com qualquer coisa porque está cansado de tudo. E no fundo, se pergunta: é só isso? Mas aqui vai uma chave que os estoicos entendiam bem. Não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. Não é o trabalho em si, é o propósito com que você se entrega. Não é a rotina, é a consciência com que você vive cada detalhe. Porque até beber um copo d'água pode ser um ato de presença. E estar presente é o que separa o homem livre do autômato. Só que tem um porém. Para viver com propósito, você precisa parar. E parar é difícil para quem tem medo de encarar o vazio. O vazio de não saber quem é, de perceber que está no lugar errado, de reconhecer que está rodeado de gente, mas profundamente sozinho. Mas os estoicos encaravam o vazio como um espelho. Onde não tem distração, sobra verdade. E onde tem verdade, começa a transformação. Por isso, antes de buscar a próxima meta, olhe ao redor, escute seu corpo, repare nas pequenas coisas que você tem ignorado. A falta de energia, a impaciência, a sensação constante de que algo está faltando, mesmo que tudo esteja bem. Esses são seus alarmes internos. E quanto mais você ignora, mais alto eles gritam. Só que você não precisa esperar tudo desmoronar para começar a se ouvir. Comece com o pequeno. Um momento de silêncio. Uma pausa antes de responder. Um não dito sem culpa. Um passo em direção ao que faz sentido, mesmo que ainda pareça confuso. A vida plena não começa com uma revolução. Começa com um ato de coragem, prestar atenção. Você já percebeu? Quanto mais você se adapta, menos você se reconhece. Você começa cedendo em pequenas coisas. Deixa de dizer o que pensa para manter a paz. Finge que está tudo bem para não ser
o problema. Aceita convites que não quer porque é chato recusar. E de pouco em pouco, você vai sumindo. A voz baixa, a postura encolhe, a vontade desaparece. E sabe o que é mais cruel? Quanto mais você tenta agradar, mais exigem de você, mais cobram, menos te valorizam. Esse é o paradoxo. Você acredita que agradar vai trazer amor, mas na prática só te faz ser usado. Os estoicos não viviam para agradar, viviam para ser coerentes. Eles sabiam que viver em função dos outros é um jogo que nunca acaba. Porque as regras mudam o tempo todo. Hoje esperam que você sorria, amanhã que você se cale, depois que você se explique. E quando você falha, cobram como se você fosse obrigado a agradar o mundo. Epicteto dizia: se você quer agradar, prepare-se para ser um servo. E ele estava certo, porque quanto mais você tenta se encaixar no molde dos outros, mais você se deforma. E quando você finalmente cai na real, já nem sabe mais quem é sem o olhar de aprovação alheia. Você já viu isso? Pessoas que vivem com medo de desagradar, que dizem sim quando querem dizer não, que vivem sorrindo, mas choram, sozinhas no banheiro. Isso não é empatia, não é gentileza, é autonegligência. E o mais trágico, ninguém vai te devolver as partes de si que você entregou tentando ser aceito. Os estoicos tinham uma solução radical. Seja verdadeiro, ainda que não seja popular. Porque viver em paz consigo mesmo vale mais do que 1000 curtidas, mais do que 1000 elogios falsos, mais do que qualquer tapinha nas costas de quem não conhece sua história. E aí está o paradoxo completo. As pessoas só começam a te respeitar quando você para de tentar agradá-las. É quando você estabelece limites. É quando você fala com firmeza. É quando você se coloca em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por sanidade. O mundo não precisa de mais gente boazinha que se anula. Precisa de gente real, de gente que vive com propósito, de gente que sabe que agradar todo mundo é o caminho mais curto para se perder de si mesmo. Então, da próxima vez que se pegar, hesitando para dizer o que pensa, lembre-se, você não foi feito para agradar, foi feito para viver sua verdade. Você já se deu conta de que, a todo momento, alguém tenta te desviar do seu caminho? É um sussurro aqui, uma sugestão ali, uma expectativa ali. Você acaba se perdendo no caminho dos outros, enquanto o seu verdadeiro destino vai ficando cada vez mais distante. Mas e se te dissesse que a chave para tudo isso, a chave para recuperar o controle da sua vida, é mais simples do que parece? Aqui está. Volte para você. Simples, não é? Mas você sabia que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando agradar os outros e nunca para voltar para si mesma? A diferença entre quem vive com propósito e quem apenas sobrevive é exatamente isso. Aqueles que sabem o caminho de volta para si mesmos. Como? Comece com um simples compromisso. Você parece egoísta? Eu digo, é fundamental. Se você não cuidar de si mesmo, quem mais vai fazer isso por você? A chave escondida para manter o foco em si mesmo é não esperar que o mundo entenda o que é importante para você. Não espere que as pessoas validem seu caminho. Não espere que o trabalho, os amigos ou a família te ajudem a definir o que é uma vida bem vivida. A única pessoa que pode decidir isso é você. E sim, isso pode te custar alguns conflitos, algumas perdas, algumas decepções, mas te garanto uma coisa, é um preço pequeno a pagar pela liberdade de viver sem amarras. Se você olhar para a história dos grandes estoicos, perceberá que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles nunca se perderam de si mesmos. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, todos eles viviam em um mundo turbulento, cheio de pressões externas. Mas o que os fez grandes foi a capacidade de manter o controle sobre suas próprias vidas, não pelos outros, mas por si mesmos. Então,
Qual é a chave final para você parar de perder tempo com os outros e focar em si? É muito simples. Retomar o controle da sua própria narrativa. Pare de permitir que as expectativas dos outros moldem quem você é. Pare de viver conforme os moldes que colocam em você. Pare de esperar a aprovação dos outros para ser quem você já é. Volte para si. Decida ser a melhor versão de você mesmo, para você. E não permita que ninguém te tire disso, porque a vida é muito curta para viver pelos outros. Quando você fizer isso, quando voltar para si, vai perceber que a liberdade começa ali, na sua própria escolha. Agora, eu quero saber de você. Você já teve momentos em que se perdeu tentando agradar os outros? Ou está pronto para voltar para si e viver de acordo com sua própria verdade? Comente abaixo, eu volto para mim, e compartilhe o que isso significa para você. Vamos seguir juntos nessa jornada de foco e autodescoberta.